Meus amigos do Nordestinando Futebol Clube, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para falar desse Bahia. Bahia que hoje tem um jogo decisivo, tem que ganhar na Fonte Nova do São Paulo para confirmar sua saída do Z4. Está na hora, né, Bahia? Está na hora de fazer sua parte. Está na hora de Rogério Ceni dizer que veio. Bahia, desde que o Rogério chegou, ele faz boas partidas, na outra partida ele alterna, más partidas, os jogos não encaixam, os jogadores não encaixaram ainda o sistema de jogo que o Rogério quer. É aquele time que é capaz de fazer partidas memoráveis e de uma hora para outra fazer uma partida horrorosa, como já fizeram algumas nesse Campeonato Brasileiro. Ontem, em casa, em São Januário, o Vasco entregou a rapadura. Bahia tem a faca e o queijo na mão. Corinthians ganhou de 4-2, subiu para 47 pontos, praticamente espantou o fantasma do rebaixamento, mas deixou o Vasco lá embaixo. E o Bahia está nessa briga e tem que escapar, porque o Nordeste precisa muito do Bahia na Série A de 2024. Vamos ver como ficou a análise do GE com a margem de corte para permanência na Série A e para rebaixamento. Sinceramente, confesso a vocês, eu me assustei. Vamos lá. Primeiro, essa matéria do GE, né, que traz notícias sobre o jogo de hoje. Confiante após goleada, Bahia encara o São Paulo em momento decisivo na luta contra o G4. Apesar de seguir no rebaixamento, a equipe baiana depende apenas de si para permanecer na Série A. E é verdade, está na hora de fazer o dever de casa. O Bahia fez história ao golear o Corinthians por 5-1 na última rodada, mas o excelente resultado, por si só, não resolve a situação do time na competição. Gente, o que me chamou a atenção foi isso aqui. A projeção de pontos contra o rebaixamento. 41 pontos, 99%, né, de risco de rebaixamento. O risco atual passou para 100%. 42 pontos, 99%, e assim sucessivamente. Por exemplo, quem tem 45 pontos hoje, que é o caso do Fortaleza, né, ele tem 49% de risco de queda. Olha só como achatou esse período aí do campeonato. Os clubes que estavam embaixo começaram a ganhar, né? Os clubes da metade do campeonato para baixo, da tabela para baixo, perdão, eles passaram a patinar bastante e os resultados chegaram a isso aqui, né? O que antes era apenas 22% passou para 49%, 45 pontos. Então, tem muita água para rodar ainda debaixo da ponte. O Bahia precisa ganhar para vir para os 44 pontos. E olha só, segundo o Globoesporte.com, apenas com 50 pontos o time está garantido que não cai. Até 49 pontos há uma mínima possibilidade, mas ainda há possibilidade sim de cair para a segunda divisão. Isso me assustou bastante. Aí com essa numeração alta de nota de corte para permanência e os riscos indicados pelo GE para permanecer na Série A, eu resolvi abrir, né, e fazer uma simulação dos jogos do Bahia, para a gente ver até onde o Bahia pode chegar nessa Série A. Porque está na hora de o Bahia se firmar como clube de Série A, né, gente? Essa gangorra de sobe e desce, é muito investimento do City. Eu acho que muito investimento foi feito de forma equivocada. Muitos jogadores que não era para ter chegado ao Bahia estão no Bahia. Aquela história da gestão. Gestão mal feita sai muito caro. Então vamos dar uma olhadinha aqui, como é que ficou isso aqui? Vamos lá. O Vasco ganhou ontem, né? De 4-2 do Corinthians. Flamengo hoje joga contra o Atlético Mineiro. Vou colocar aqui 1-0, Flamengo ganhando. Vai jogar em casa. Cuiabá Internacional, vou colocar 1-1. O Curitiba vai perder para o Botafogo de 2-1. Acho que o Botafogo ganha esse jogo hoje. Se não ganhar, realmente aí esquece. O Cabuloso vai empatar de 1-1 com o Atlético do Paraná. Esse Santos, hein, gente? Esse Santos tem reagido, cara. Vou colocar aqui 1-1 ele e o Fluminense. Bahia ganhando do São Paulo de 1-0. O Bahia tem que fazer a parte dele, não tem outra saída. Tá? Se quiser permanecer na Série A, é exatamente nessa hora. É a hora que um dos clubes que estão à frente fraqueja
dá a oportunidade de ele ultrapassar e colocar o clube no lugar dele, lá no Z4, é essa hora. Não pode, né, procrastinar de forma nenhuma para a próxima rodada, porque aí pode ser caro, né? Pode não ter mais nem chance. Palmeiras 3-0 no América, o Grêmio 1-0 no Goiás, e o Bragantino, cara, que vem errando bastante. Vou colocar aqui 1-1 com o Fortaleza, tá? Vou colocar aqui 1-1 com o Fortaleza. Vamos ver como é que ficou a classificação depois dessa 36ª rodada, se esses resultados acontecerem, é óbvio, né? Claro que a gente não está aqui querendo ser pai de nada ou adivinhar alguma coisa. Isso é uma hipótese que a gente faz em cima do pensamento que a gente tem. Olha só, o Bahia dá um salto de 17º para 15º, com 45 pontos, ainda a 3 pontos do G4. Mas o que é importante para o Bahia aqui? 12 vitórias. Tá? Se você olhar os concorrentes que estão atrás, o máximo tem 11 vitórias. Isso já é muito importante. Na 37ª rodada, o Bahia pega o América Mineiro. Gente, embora seja fora de casa, tem a obrigação de ganhar. Se quer permanecer na Série A, se quer buscar alguma classificação para a Sul-Americana, não dá para passar em branco, para ter alguma desculpa de perder para o América Mineiro, que é uma lanterna da competição, já está rebaixado, o time joga sem nenhum compromisso. Vamos fazer a simulação para a gente ver aonde pode terminar o Bahia após a 37ª rodada? Vamos lá. Corinthians e Internacional. Vou colocar aqui o Corinthians ganhando de 1-0 do Inter. Tá? Flamengo e Cuiabá, 2-1 para o Flamengo. Jogo difícil, mas o Flamengo ganhando. O América 1, Bahia 3. Vou colocar aqui. Red Bull Bragantino 2-0 no Curitiba. O Atlético do Paraná ganhando do Santos de 2-1. Atlético Mineiro e São Paulo 1-1. Palmeiras e Fluminense. Vou colocar 1-0 para o Palmeiras. Botafogo e Cruzeiro 1-0 Botafogo. Aí é ruim pro cabuloso pra caramba, hein? Grêmio e Vasco. Esse jogo decide muita coisa, cara, porque é a vida do Vasco, né? E o Vasco tá muito mal, cara. Vou botar Grêmio 2-0. Não tem como, não. Grêmio 2-0. Eu acho que Fortaleza ganha do Goiás. 1-0, mas ganha sim do Goiás. Vamos ver como é que ficou após a 37ª rodada aqui, nessa simulação que eu estou fazendo. Olha só, gente, o Bahia já vai para 13º colocado. Olha a importância dessas duas vitórias. Vitória hoje contra o São Paulo e vitória contra o América Mineiro, lá em Minas Gerais. Né? O Vasco continua no Z4, e o Z4 aqui vai se definindo, né? O Vasco teria que ganhar a última rodada e o Santos perder para o Vasco escapar. Vamos para a 38ª? Vamos ver como é que ficaria? Lembrando que isso aqui são só hipóteses, tá, gente? Eu estou fazendo mais uma simulação para o Bahia escapar. E o que o Bahia tem que fazer para escapar da zona de rebaixamento, fugir da zona de rebaixamento. Tá bom? Fluminense e Grêmio 1-0 Fluminense. São Paulo e Flamengo 1-1. Acho que o São Paulo empata com o Flamengo. Goiás 1-0 no América. Inter e Botafogo. Acho que o Inter ganha do Botafogo de 1-0. Bahia e Atlético Mineiro. Aí eu acho que esse jogo vai ser empate, cara. Acho que vai ser empate. Vasco 1-0 no RB Bragantino. Não, acho que o Vasco perde para o Bragantino. Vai ser 1-1 esse jogo, vai. Santos e Fortaleza, o Santos precisando ganhar, mas eu acho que vai ser empate. Vai ser 1-1. Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro 1, Palmeiras 2. Acho que o Palmeiras vai empatar aqui, cara. Sei lá, estou na dúvida. Vou botar 1-1, vai. O Cruzeiro tem que ganhar para ficar livre do rebaixamento também. Curitiba perde para o Corinthians de 2-1. E o Cuiabá ganha de 1-0 do Atlético. Dessa forma aqui, gente, olha só como é que fica o Z4. Ó. Vasco com 43, Goiás com 38, Curitiba e o América Mineiro com 21. Olha aqui o Bahia vai terminar em 14º colocado. Não pega a Sul-Americana, Bahia escaparia, precisa ganhar essas duas partidas e pelo menos empatar com o time do Atlético Mineiro. E se o Bahia ganhar do Atlético, Selma, como é que fica? Vamos ver? Se o Bahia ganhar as 3,
aí o Bahia com certeza vai pegar a Sul-Americanazinha, né, gente? Vai chegar a 50 pontos, pegar a Sul-Americanazinha. Quero muito que o Bahia fique e permaneça. O caminho é esse. São 3 jogos, dos 3 jogos, 2 em casa, tá? Contra times difíceis, mas em casa, possivelmente, o Bahia tem todas as condições de ganhar esses 2 jogos, e um jogo fora contra o Lanterna. Para quem quer ficar, meu irmão, não pode escolher adversário. Tem que escolher a missão e cumprir a missão. Você acredita, torcedor do Bahia, que pode pegar a Sul-Americana ou simplesmente escapar da zona de rebaixamento? Se você confia, acredita, compartilha aqui o teu comentário, fala o que você acha do Bahia nessa reta final. Tá junto com o Bahia? Não estou junto com o Bahia. Acredito no Bahia? Não acredito no Bahia. Bola para frente, vamos torcer muito para que dê certo. A gente se vê por aí.